Vamos lá, meus amigos, falando agora sobre os custos de uma ação trabalhista. Nós já vimos que, infelizmente, a gente não pode impedir o ajuizamento de uma ação, mas nós podemos reduzir aqui os riscos de uma condenação. E até mesmo para convencê-los de que é melhor cumprir a legislação trabalhista a ter demandas, ações sendo ajuizadas, é que nós vamos falar sobre todos os custos que podem estar aqui inseridos no ajuizamento de uma ação trabalhista. Então, digamos que um determinado ex-empregado tenha ajuizado uma ação trabalhista em face da empresa. Quais serão os seus gastos, quais serão os seus custos? Nós dividimos aqui em 5 pontos. Vejam que nós vamos tratar de honorários advocatícios contratuais, honorários advocatícios de sucumbência, honorários periciais, custas processuais e depósito recursal. Esses são os 5 principais custos que nós podemos enfrentar em uma ação trabalhista. Então, muito cuidado cada um deles. Primeiro, nós temos os honorários advocatícios contratuais, ou seja, aqueles honorários que você vai pagar para o advogado por você contratado. Nós sabemos que as pequenas empresas acabam não tendo ali uma assessoria jurídica fixa, com pagamento mensal, por isso que, em regra, esses empreendedores acabam tendo que contratar um advogado. Então, nós vamos colocar aqui os honorários advocatícios contratuais. Alguns advogados trabalham com valores fixos, outros com um percentual sobre o valor da causa. Então, o ex-empregado ajuizou uma ação trabalhista em que pede a condenação ao pagamento de R$50 mil. Alguns advogados trabalham com percentual sobre esses R$50 mil ou com valores fixos, R$1.000, R$2.000, R$3.000 ou mais, para acompanhar esta ação, para peticionar, para ir às audiências, apresentar a defesa. Depois, nós temos também os honorários advocatícios de sucumbência. Esses honorários de sucumbência, eles vieram com a reforma trabalhista e são entendidos como um ponto positivo para o empregador, porque acabaram por reduzir drasticamente o número de ações ajuizadas perante a Justiça do Trabalho. Isso porque, da mesma forma que você, empregador, pode ter que pagar os honorários de sucumbência, o reclamante também, caso ele vá à Justiça do Trabalho e não consiga provar o direito que está pleiteando. Então vejam que os honorários são de sucumbência. Sucumbência significa o quê? Perda. A parte que perder terá que pagar uma quantia, um percentual para o advogado da parte contrária. Então aquele que perder terá que pagar um percentual para o advogado da parte contrária. Então vejam que, além do seu próprio advogado, pode ser que você tenha que arcar com pagamento para o advogado da parte contrária, se você sucumbir, se você perder. Então, o que pode acontecer? O seu ex-empregado ajuizou uma ação trabalhista, conseguiu a sua condenação. Você vai pagar um percentual, que eu já vou falar, para o advogado dele, porque você perdeu, você sucumbiu. Pode ser também que este empregado, e é o que a gente espera, ajuize a ação trabalhista e não consiga a sua condenação. Você, na defesa, conseguiu demonstrar por A mais B que cumpriu toda a legislação trabalhista, o juiz do trabalho assim entendeu e negou todos os pedidos para o reclamante, para o seu ex-empregado. Ele, ex-empregado, terá que pagar um percentual para o seu advogado, já que ele sucumbiu. Então vejam que qualquer parte pode sucumbir e ter que pagar honorários para a parte contrária. Então,
pensando aqui nos custos de uma ação trabalhista, nós temos que pensar sempre na possibilidade de condenação. E aí, sendo condenado, também estaremos condenados a este pagamento. Os honorários advocatícios de sucumbência, eles vão variar entre 5% e 15%. Então, o juiz vai condenar ao pagamento que pode variar de 5% a 15%. Então, se você foi condenado a pagar R$100 mil de uma condenação ali trabalhista, de direitos trabalhistas, você será condenado a pagar entre 5 mil e 15 mil reais para o advogado. Então, a gente vai somando todos esses custos. Pode ser também, numa determinada situação, num processo específico, que nós tenhamos os honorários periciais. Neste caso aqui, pelo próprio nome, só haverá necessidade de pagamento dos honorários periciais quando houver a designação de uma perícia. Quando o juiz entender que a situação é complexa a ponto de precisarmos de um perito. Então, o perito vai trabalhar, vai fazer a análise dele, vai apresentar o laudo pericial e, para tanto, receberá os seus honorários. Então, o juiz pode fixar ali os honorários entre R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, de acordo com a complexidade do processo, e a parte que perder aquele pedido também terá que pagar esses honorários. Perfeito? Situações típicas de perícia. Acidente de trabalho. Você geralmente tem perícia médica. Equiparação salarial. Insalubridade. Periculosidade. Diferenças salariais. São situações que geralmente os juízes do trabalho deferem perícia por serem situações mais complexas de serem analisadas, por serem ali situações com o número de requisitos legais um pouco superior à normalidade. A gente não vai ter perícia em toda a ação trabalhista, mas se o juiz assim entender, saiba que o perdedor terá que arcar com esta quantia que o juiz vai fixar ao final. A parte que perder também pagará custas processuais, que a lei fixou em 2%. Então, a parte perdedora também pagará as custas processuais. 2%, podemos ter aqui 2% da condenação, podemos ter 2% do valor da causa. Então, imagine que você foi condenado a pagar R$50 mil. Além dos 50 mil da condenação, você vai pagar os honorários contratuais do seu advogado, você vai pagar os honorários de sucumbência do advogado da parte contrária. Se houve perícia, você vai pagar os honorários periciais e você vai pagar sobre os 50 mil reais 2% de custas processuais. Ou seja, a condenação ela traz uma série de acessórios. Eu não tenho apenas a condenação ao pagamento dos 50 mil. Eu tenho esses demais acessórios que serão calculados sobre ela. E, por fim, nós vamos falar do depósito recursal. O depósito recursal, ele é um requisito para a utilização de recursos trabalhistas. Pelo próprio nome, ele é um depósito que tem que ser feito para que a parte prejudicada com a decisão judicial possa recorrer. Então, é o depósito que a parte faz para que o recurso dela seja recebido. Este depósito aqui, muitas vezes, acaba sendo um empecilho à utilização do recurso, porque o valor dele é muito alto. Eu vou colocar aqui dos dois recursos mais comuns do dia a dia da Justiça do Trabalho, arredondando os valores. Vejam, que os dois recursos mais utilizados são o recurso ordinário e o recurso de revista. Então, nós temos aqui o recurso ordinário e o recurso de revista sendo os mais utilizados no dia a dia. Nós temos aqui mais de R$9 mil
a serem depositados para o RO. Mais de R$19 mil para o recurso de revista. Então pode ser que você queira interpor um recurso ordinário, você vai depositar mais de R$9 mil. Se você queira interpor um recurso de revista, você vai ter que depositar mais de R$19 mil. Se você não tiver essa quantia ou se você não quiser depositá-la, você não pode recorrer e você vai ter que aceitar aquela condenação. Então vejo que quando uma determinada situação vai à Justiça do Trabalho, nós estamos falando de um alto custo. Nós estamos falando de várias parcelas que podem fazer com que você perca muito dinheiro, que você tenha que retirar ali dos seus valores mensais, até mesmo deixar de pagar a algum fornecedor para poder continuar no processo. Então, muito cuidado com esses custos. E a ideia aqui, além de passar esse conhecimento, era demonstrar que vale mais a pena evitar uma ação trabalhista, reduzir os custos, os riscos de uma ação trabalhista do que simplesmente enfrentá-la. Se você não se preocupa com a legislação trabalhista, se você faz tudo de qualquer forma, saiba que lá na frente você poderá perder muito dinheiro. Daqui a pouquinho eu volto. Um abraço.